Bom, e aí pessoal, antes de mostrar o vídeo eu gostaria de falar algumas coisas sobre o tema do nosso projeto. E nada melhor do que começar sobre autômato, né? Autômato celular, a gente pode falar que ele começou assim na década de 40, quando o von Neumann estava com alguns problemas em explicar o projeto que ele estava fazendo. Era um projeto que ele tinha um robô que conseguia se replicar com as peças todas soltas. E ele não conseguia explicar isso, não estava conseguindo montar uma expressão matemática, um modelo matemático para explicar o seu projeto. E ele conversou com um colega dele de laboratório, que é um polonês com um nome um pouco complicado para eu falar, que é Stanisław. E esse polonês ele fazia pesquisa em crescimento de cristais usando uma grelha. E esse polonês, um matemático, ele falou para von Neumann: por que você não se inspira aqui nos projetos, no meu projeto, para fazer o seu modelo? E isso aí deu uma ideia no von Neumann, que montou um modelo matemático, tá? Abstrato, e que isso ia gerar o primeiro autômato celular, que tinha um nome um pouco assim engraçado, que é o copiador e construtor universal, né? Traduzido aqui para português. Bom, isso foi o primeiro autômato celular gerado. Passando-se alguns anos, nós temos aí na década de 70, quando foi apresentado o Game of Life, famoso jogo da vida, que foi feito por John Cowell. E foi um estouro na época, entre o pessoal da informática da época, né, da computação. Foi muito bem visto, o pessoal da matemática também. E até hoje eu acho que Game of Life é o mais conhecido, né? Eu acho que o Game of Life é o autômato celular mais conhecido. Bom, assim, ainda sem entrar no tema do autômato do Game of Life, eu acho que autômato celular, assim, na minha opinião, a gente pode expressar autômato assim, uma frase, uma coisa básica, seria que o autômato celular, ele vai ser um algoritmo que, dado alguns estados iniciais e baseando-se em algumas regras, ele consegue pegar padrões aí para frente finitos, padrões finitos. Ele vai gerar alguns estados finitos a partir desse estado inicial, te gerando um conjunto de padrão daquele estado. Então agora voltando assim ao tema do nosso trabalho realmente, vou falar um pouco de autômato celular, o Game of Life. Bom, o Game of Life, como eu já disse aqui, ele na década de 70 apareceu, né, o John Cowell, que teve a brilhante ideia do Game of Life. E ele foi criado assim para ele reproduzia regras simples, que é o autômato celular, como eu disse, tem um conjunto de regras, ele tinha umas regras muito simples, e ele representava algumas mudanças, algumas alterações de alguns seres vivos. Então, no caso do Game of Life, o Cowell colocava um estado inicial, que seriam algumas células, ok? De um estado inicial, e a partir das regras que ele montou, que vai ser mais explicado no vídeo mais para frente, ele consegue, a cada geração, a cada loop que o algoritmo faz, baseado nessas regras, as células vão mudando e criando um padrão, criando um novo ecossistema, podemos dizer assim. Então, porque baseado nas regras, toda vez que o loop passa, acontece alguma coisa e muda. Uma célula morre, uma célula vive, continua vivendo, ressuscita a célula e assim por diante. Bom, galera, eu queria só dar uma introdução inicial assim, ao nosso tema, porque eu acho que o autômato celular é uma coisa muito importante. Já me deparei com artigos falando sobre implementação de um algoritmo autômato para estudo de células cancerígenas, né, que tentar buscar um padrão nelas. Dava um estado inicial de, sei lá, alguma pessoa que está com as células tem câncer, está com câncer, né, e conseguir pegar um padrão para ver se eles conseguem acompanhar, né. Já vi artigos sobre, dentro da computação mesmo, falando sobre PRNG, que são os Pseudo Random Number Generation, números aleatórios mais usados aí na criptografia, né? Já vi artigos
nesses dois temas. Na matemática, não preciso nem falar, quem inventou isso aí foram dois matemáticos. Então, era isso que eu queria falar. E bom vídeo para todos. Bom, meu nome é Pedro Henrique. Meu nome é Donai Júnior. Nós somos alunos de Ciência da Computação da PUC Minas. E esse projeto é sobre a disciplina de IPCC, que é Iniciação à Pesquisa em Ciência da Computação. Bom, o trabalho aqui que a gente vai apresentar, nós vamos trazer para vocês alguns resultados do nosso tema, que é autômato celular. A gente está especificando aqui um dos autômatos, que é o Game of Life, e a gente vai paralisar esse código e mostrar alguns resultados. Então, bom, basicamente nosso projeto ele vai paralisar um código de Game of Life e demonstrar as melhorias que tem conforme o aumento de threads, que é isso que o código está fazendo. A gente vai executar um código sequencial e depois vamos executar um código, o mesmo código paralelizado, com 2, 4 e 8 threads. Bom, o foco da melhoria do nosso trabalho é paralelizar o código Game of Life. A gente paralisou o código com o OpenMP e o código está todo em linguagem C. As regras são as seguintes. Para cada célula do gráfico, com 3 vizinhos vivos, ela morre de superpopulação. Se a célula tiver 2 vizinhos vivos, ela se mantém viva. Se ela tiver apenas um vizinho vivo, ela morre de solidão. E assim o ciclo vai sendo gerado. Aí, vamos executar agora o algoritmo e vocês vão ter ele rodando. Pode notar que também a gente colocou 10 rounds, que a cada iteração de cada round vai executando, vai rodando toda vez o loop do algoritmo, que é um for, basicamente, com ifs, que vai determinando cada regra por sequência. E aí, tipo, finalizou com 10 rounds, e pode-se notar que a matriz inicial é diferente da matriz final, por causa que foi, vamos dizer, executado o autômato e simulado o Game of Life. Bom, nós fizemos os testes da paralisação em 2 processadores. Nós usamos primeiro um i5, que ele tem 4 núcleos físicos e não simula outros núcleos. Então, ele só tem apenas 4 físicos para executar isso. O segundo processador que nós usamos foi um i3, que tem 2 núcleos físicos, mas ele consegue simular 4. Então, ele consegue ter uma entrada de 4 threads. Significa mais ou menos parecido com o nosso i5. E agora nós vamos mostrar alguns testes que a gente fez executando aquele código em sequencial pelo tempo. A gente marcou o tempo, quanto tempo ele rodava no sequencial, depois executamos ele em paralelo com 2 threads, 4 threads, depois 8 threads. De acordo com o gráfico, podemos notar que o sequencial ele teve, arredondando os valores, 30 segundos de tempo de execução. O paralelo de 2, 4 e 8 threads teve o tempo de 15, 11 e 12 segundos. Ou seja, podemos ver que, comparando o sequencial com o paralelo de 2 threads, o tempo de execução foi reduzido pela metade. Se formos olhar nos 4 threads, o tempo de execução em comparação ao sequencial também foi reduzido pela metade, mas o ganho não foi tanto comparado com o paralelo de 2 threads, por causa que o de 2 threads foi 15 segundos e o de 4 threads foi 11. Ou seja, teve um ganho de tempo de execução, sim, mas não foi tão eficiente. Agora, como o processador se trata de um i3 com 4 threads e 2 núcleos, a partir de 4 threads, o tempo de execução foi pior, porque houve um gargalo, pois o processador ele possui 4 threads. Como eu estou pedindo ele para executar 5 ou mais threads, ele começa a piorar o desempenho. Bom, agora nós temos o processador i5, nós fizemos os testes, temos a mesma quantidade de testes do i3. Primeiro executamos no sequencial, e ele rodou em 12 segundos. Lembrando que o i5 são 4 núcleos físicos contra 2 físicos do i3, e simula 2 lógicos, mas não é a mesma coisa de 4 físicos, né? Bom, aqui nós temos o sequencial, 12 segundos rodados, depois paralelizamos o mesmo código e rodamos ele com 2 threads. Ele cai pela metade, assim como no i3, para 6,48 segundos. Depois de executarmos com 4 threads, ele teve um ganho de desempenho, sim, em relação às outras duas, mas não tanto quanto teve da primeira paralela quanto a sequencial. Paralelo com 2 threads,
Mas ainda assim teve um ganho muito grande em cima do sequencial. Como a gente pode ver que ele caiu para 3,5 segundos de execução. Quando a gente executa com 8 threads, ele tem conflito de informações. Pode haver esses conflitos de informações, né? Porque ele suporta ter 4 threads de entrada. Quando você coloca 8 threads num processador de 4 núcleos, quer dizer que você está tentando inserir 2 threads por entrada dele. E ele não está preparado para receber isso tudo. Então, a partir daqui, a partir de 5, ele começa a perder desempenho, porque ele pode ter conflito, pode ter conflito de acesso, memória, várias coisas, que pode atrasar um pouco disso. E aí acontece o gargalo. Bom, lembrando que isso aqui foi executado com matriz de 5.000 por 5.000, nos dois casos. Agora vamos falar um pouco do speedup, que é basicamente quanto maior o speedup, melhor. E como o de 4 threads teve um menor tempo de execução, o speedup foi de 2,5. E como de 2 threads teve o pior tempo de execução, que foi 15 segundos, o speedup dele foi menor drasticamente, que foi 1,8. E também o de 8 threads foi maior que o de 2 threads, pois o tempo de execução dele também foi menor, que é dado por 2,4. Então, agora o speedup do i5, assim como foi falado, de 2 threads em relação ao sequencial teve o pior aumento aqui de... Bom, os 4 threads foi o melhor tempo, porque ele tem 4 núcleos, então ele aceita 1 por via, então foi o melhor speedup que a gente teve. O de 8 threads já foi quando ele estourou as vias, tentando fazer 2 fluxos por via no processador, e tem uma queda. Mesmo tendo essa queda, o de 8 threads fica melhor do que o de 2 threads. Mas inferior ao de 4 threads. Exatamente.